Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre dúvidas na hora de você comprar um telefone novo, um smartphone. Às vezes acontece que, sei lá, está na hora de você trocar de telefone, ou mesmo você quer um telefone novo que tenha mais funções, tenha uma tela maior, e não é difícil encontrar pessoas com muitas dúvidas na hora de escolher seu telefone novo. Acontece que no mercado nós temos muitas opções, mas infelizmente os fabricantes nem sempre são claros na hora de explicar para o consumidor o que de fato aquele telefone tem de especial ou as configurações que eles passam para vocês. E pequenas armadilhas são criadas para atrair o consumidor e simplesmente para vender aquele aparelho. Muitas das vezes aparelhos mais antigos que estão encalhados aí no estoque, as fábricas passam, as lojas querem vender, aproveitam épocas como final de ano ou datas especiais e terminam atraindo aqueles consumidores um pouquinho menos atentos ou mais leigos, que não conhecem bem as características de cada aparelho, e às vezes você compra, às vezes é o aparelho dos teus sonhos, ou sei lá, você se aperta para comprar aquele telefone, às vezes, e em pouco tempo vem a frustração. Tem alguns probleminhas que aparecem que você preferia não ter. As outras dicas que eu vou deixar para vocês, elas podem ser aplicadas a qualquer modelo de aparelho, tá? Inclusive aparelhos mais caros, de marcas mais conhecidas. Mas a primeira dica, eu vou especificar ela para o sistema Android. Acontece que hoje em dia, quando você encontra aparelhos no mercado com preços melhores, você termina encontrando aparelhos que rodam o sistema operacional Android, versão mais antiga. E as fabricantes deveriam investir um pouquinho mais em telefones melhores, com hardware um pouquinho melhor, para poder colocar junto a ele uma versão mais atualizada do sistema Android. Eu indicaria para você, ao comprar um telefone, dar prioridade a aparelhos com a versão, pelo menos com a versão 4.0 do Android acima. Seria mais interessante porque você já poderia aproveitar todas as funcionalidades, as correções de segurança que foram lançados para estes dispositivos. Ou seja, na hora de comprar um telefone, nada de escolher versões do Android 2, que ainda existe no mercado, 2.3, 2.4, esquece. Dá preferência ao Android mais atualizado, de preferência o 4.0 para cima. Mas vamos falar um pouquinho de memória RAM. Nesse vídeo eu vou dividir ele em 3 itens super importantes para você. A memória RAM, a memória interna e o cartão SD. Falando de memória RAM, a princípio, muitas das vezes você encontra um telefone com sistema Android baratinho no mercado, ou até outro sistema operacional, ele, sei lá, de qualquer marca, modelo, e você às vezes acha que aquele aparelho barato vai suprir suas necessidades. Afinal, ele tem aplicativos, ele se conecta à internet, tem Wi-Fi, e você acha ele bonitinho, design legal, e você acha que é o telefone ideal para você. Eu não sei se você percebeu, mas a maioria desses telefones mais baratinhos, versões, às vezes até um modelo bonitinho parece ser atual, mas às vezes ele está lá, 512 MB de memória RAM. É muito importante você saber que com 512 MB de memória RAM, o seu aparelho vai funcionar, sim, ele vai rodar o básico, mas na medida que você se interessar por aplicativos que sejam lançados mais recentes na Play Store, e você tentar baixar esses aplicativos, você não vai conseguir fazê-los funcionar com pouca memória. Todo telefone, quando chega ao mercado, ele vem com o sistema operacional já instalado. Então, esse sistema operacional, por padrão, ele já consome memória do teu aparelho. E 512 megas, às vezes quando você instala o sistema operacional, os aplicativos básicos de fábrica, que já vem funcionando no sistema, quando você inicia o telefone, todos eles são carregados. E a memória
tão pouca que não dá para você rodar muitas coisas de uma vez só. Às vezes, quando você vai tentar, o aparelho começa a travar. Então, presta atenção na memória RAM. Quanto mais memória, melhor. É via de regra. Então, se você encontrar um aparelho com pelo menos 1 GB de RAM, já é um pouquinho melhor para você. 1, 2 GB. Existem aparelhos no mercado com 3, 4 GB. Então, procura, dá preferência a mais aparelhos que tenham mais memória. E se você quer economizar e quer um smartphone de entrada, tudo bem. Mas não compra com 512. Gasta mais um pouquinho. Compra um smartphone com pelo menos 1 GB de RAM. Vai fazer muita diferença em seu dia a dia. Todo telefone ele vem com um sistema operacional instalado e os fabricantes terminam não avisando a você que é consumidor que aquela memória interna que eles apresentam ela não é real, porque o próprio sistema operacional e os aplicativos padrão eles já ocupam uma parte dessa memória. Em média você vai ter aí, digamos que 500 megas ocupados apenas com o sistema operacional e os aplicativos de fábrica. Então, se o teu telefone ele tem 1 GB de memória interna, você vai ficar com apenas 512 MB para instalar aplicativos. E os aplicativos hoje em dia, pelo menos os aplicativos básicos, como Facebook, Instagram, Twitter e, sei lá, Google+, esses básicos aplicativos que nós já estamos acostumados, o WhatsApp também, não posso esquecer dele, todo mundo usa hoje em dia. E apenas a soma desses aplicativos, junto com o cache que eles criam em teu telefone, já vai ocupar mais do que 512 MB. Ou seja, se você tem um aparelho com 1 GB de memória interna, fatalmente você vai receber aquela clássica mensagem. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, em um aparelho com 4 GB de memória interna, normalmente apenas 2 estão disponíveis de verdade para você. Se você compra um aparelho que tem 8 GB de memória interna, em média 5,5 GB, na verdade vai estar disponível para você. Então, não adianta você ir apenas por aquela capacidade. Ele vai te mostrar 1 GB, 2 GB. Na verdade, ele vai ter às vezes 512 MB disponível de verdade para você baixar aplicativos. E hoje em dia os aplicativos são cada vez maiores e requerem também cada vez mais memória RAM. Ou seja, seguindo a primeira dica que eu deixei para você, comprando um aparelho com um pouquinho mais de memória RAM, e também com a memória interna um pouquinho maior, você já vai se livrar, digamos que de 80% dos problemas e dores de cabeça que você pode ter ao usar o sistema. Mas como eu falei para vocês, nós também vamos falar sobre cartões micro SD. Às vezes você coloca um cartão SD no telefone e você tenta até instalar os aplicativos no cartão, mas por padrão o sistema Android não permite. A não ser que você faça root em teu telefone, daí sim você vai conseguir mover parte desses aplicativos para o cartão, você vai conseguir liberar um pouquinho de memória a mais para o teu telefone. Mas isso não é a solução completa. Eu mesmo fiz root em meus aparelhos de telefone e mesmo assim de vez em quando eu recebo aquela mensagem maravilhosa. E para tentar resolver esse problema, eu gravei esse vídeo que está aqui do lado, que você pode assistir. Você pode assistir agora, vai abrir uma nova janela, ou então você deixa acabar esse vídeo e olha na descrição. Vou deixar o link aqui para vocês também. Esse vídeo que eu gravei, eu mostro algumas alternativas, mesmo para quem tem root, de instalar um aplicativo que tem servido bastante para muitas pessoas, inclusive para mim, que faz você deletar o cache de miniaturas. Eu não estou falando daquele cache que você vai lá em aplicativos e manda limpar cache. Estou falando do cache de miniaturas, que esse sim é o que dá aquele velho problema de espaço em disco insuficiente. Você pode fazer isso através do programa, ou se preferir, ou se não conseguir, então você também tem a opção de plugar o cabo de dados em teu telefone e procurar pelo cache dessas aplicações. Eu vou deixar também aqui na descrição, mais ou menos, o caminho onde você pode encontrar. Eu vou deixar mais ou menos porque varia de versão para versão do sistema Android, mas eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição. Mas se você tiver alguma dúvida em teu aparelho, você pode comentar nesse vídeo que eu vou, como sempre, tentar ajudar você. Então, quando você for procurar
um telefone, presta atenção nesses itens que eu falei para você. Mas outro item, não menos importante, é o sensor das câmeras. Eu tenho visto diversas lojas venderem aí aparelhos de fabricantes que usam sensores de câmera muito baixos, de qualidade muito ruim. Às vezes você até olha, o telefone tem um bom processador. Eu indico para você que você compre telefones que tenham processadores pelo menos dual-core, de 1 GB, 2 GB, e de preferência mesmo, se você puder, seria um quad-core. Agora esses telefones custam um pouquinho mais caro, mas dá uma olhadinha, se você conseguir comprar um telefone com 2 núcleos, um dual-core, de processador seria muito bom. Pelo menos 1 GB de memória interna e armazenamento 4 GB. Seria o básico para você. Agora, voltando ao assunto, sensores de câmeras. Eu vejo muito aparelho usar sensores, por exemplo, de 2 megapixels, de 3 megapixels. Ainda câmera traseira, quando você vai para a câmera da frente do telefone, eu já encontrei incríveis 0.9 megapixels, 0.8, às vezes até VGA. O pessoal simplesmente não funciona, não presta, a qualidade é muito ruim. Então não adianta ele ter uma câmera na frente e se ela não vai funcionar. Muita gente tem usado hoje as câmeras dianteiras para poder tirar selfies e não vai sair com qualidade legal. Então dá preferência a sensores de câmera de pelo menos 5 megapixels. Embora megapixels na imagem não queira dizer que você vai ter uma ótima qualidade, tá? Mas sensores maiores de 5, 7, 8 megapixels já pode te dar, sim, uma qualidade muito melhor ao capturar uma imagem ou gravar vídeos. Embora não seja o único fator final que vai te dar uma qualidade na imagem. Mas se você seguir essas dicas básicas, procurar um telefone que tenha um processador de pelo menos 2 núcleos, que você tenha uma memória RAM de pelo menos 1 GB, a memória interna de pelo menos 4 GB e que tem um sensor de câmera de 5 megapixels. Já são itens básicos. Um telefone bom que daria para você fazer quase tudo. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode comprar um telefone top de linha. Agora, se você for optar por um telefone de entrada, fuja daqueles que têm processadores de 800 MHz com 512 MB de memória interna. E olha que 1 GB eu estou sendo otimista. Fazendo uma rápida busca, você pode encontrar muitos aparelhos com simples 512 MB de memória interna. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Ficou um pouquinho grande, mas eu acho que são dicas super importantes para você saber escolher o telefone certo para você. Então, se você tiver alguma dúvida, não deixa de colocar nos comentários. Se você gostou do vídeo, ajuda a compartilhar, deixa o seu like, compartilha nas redes sociais. Segue a programação e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e eu vejo vocês depois. Até logo e tchau!